Bom pessoal, sou Otniel Cabral e você está no canal Pensar Cristão. No vídeo de hoje estarei apresentando um livro que trata acerca da masculinidade cristã. O livro traz por título Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade. Foi escrito por Richard Phillips e tem prefácio de Jerry Bridges. Eu li esse livro em Kindle. Esse livro ele conta aproximadamente com 228 páginas. Ele tem 13 capítulos e são divididos em duas partes. A primeira parte vai tratar sobre os conceitos, sobre a teoria, a qual ele desenvolve o livro, e a segunda parte vai abordar a aplicação dessa teoria. O Richard Phillips ele procura responder o que é que significa ser homem, tendo em vista que na atualidade nós observamos várias ideias acerca da masculinidade, como a influência da metrosexualidade, a ideia do machismo e outras formas que a cultura tem colocado como ser homem. Então, em meio a essas discussões culturais, o Richard Phillips ele vai chamar a atenção para o modelo de masculinidade bíblica. E ele vai buscar isso em Gênesis, capítulo de número 1 e o capítulo de número 2. Ele vai trazer a ideia do homem feito à imagem de Deus, baseada em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. E mais especificamente, ele vai tratar do mandato masculino, baseado em Gênesis capítulo 2, verso 15. Eu sei que esses textos eles são abordados de uma forma mais geral, tido como mandato cultural, mas aqui o Richard Phillips ele vai tratar de forma mais específica como mandato masculino. E ele vai tirar dois verbos, que é o verbo guardar e o verbo cultivar. E ele vai trabalhar a ideia que esses dois verbos expressam e como eles se adequam, como eles representam o modelo de masculinidade bíblico, o qual Deus propôs no Jardim do Éden. Então, o cultivar, como vocês bem sabem, está ligado à questão de arar, à questão de cuidar de planta, de cuidar de alguma coisa no sentido de nutrir, no sentido de fazer crescer. E o guardar dá a ideia de proteção, né, de livrar alguma coisa de ataques, de algo que queira destruir aquilo que está sendo cultivado. Então ele vai dizer que o homem ele tem a missão de cultivar e de guardar. Ele vai trabalhar também ainda nessa primeira parte sobre o trabalho. O que é que significa o trabalho para o homem? Além disso, ele vai trazer a ideia de senhor e pastor. Então, quando ele traz essa teoria, enfocando o mandato masculino, ele vai aplicar o mandato masculino nas mais variadas áreas dos homens, como o casamento, a criação de filhos, o serviço, o trabalho, a igreja, dentre outras questões. Como um exemplo de aplicação do guardar e do cultivar, nós temos a criação de filhos. Nós vemos que, se nós formos analisar a ideia de cultivar, está ligado ao discipulado. Então, o pai ele tem essa missão de discipular os seus filhos. E o guardar está ligado à disciplina. Aí também nós vemos a importância de disciplinar os filhos. Uma frase que o Richard Phillips ele traz em seu livro é a seguinte, acerca do casamento e da criação de filhos. Ele diz o seguinte: um marido é chamado a nutrir sua esposa emocional e espiritualmente. Esse não é um ato secundário de seu chamado como marido, mas é fundamental e central para seu chamado masculino no casamento. Da mesma forma, um pai é chamado a ter o propósito de lavrar e nutrir o coração de seus filhos. Então, se você tem procurado um livro que possa lhe ajudar a entender melhor o que é ser um homem segundo a Bíblia, esse é um livro que eu indico, Homens de Verdade. O autor convida para que os homens possam refletir sobre o seu lugar no plano de Deus. E que se, porventura, o homem não esteja exercendo o seu mandato masculino, ele possa se arrepender, ele possa pedir para que Deus o ajude a ser um homem segundo a Bíblia. Então essa é a dica de hoje, esse é o livro que eu indico. Se você tem nos assistido, que você
possa deixar o seu like, possa comentar, para que nós possamos estar melhorando mais o nosso conteúdo, melhorando mais as informações que nós transmitimos. Então até o próximo vídeo.